Todas as noites, ela pedia pra mãe dela se ela podia dormir junto com ela. A mãe deixava, elas dormiam na mesma cama. Mas no dia 9 de agosto de 1990, por volta das 2h30 da manhã, a mãe dela acordou dizendo que a Jennifer estava chutando muito ela e que ela precisava acordar cedo no dia seguinte, se teria problema se só nessa noite ela fosse dormir no quarto dela. A Jennifer respondeu: só porque eu te amo, mãe, eu vou dormir no meu quarto essa noite. Só que na manhã seguinte, a Ellen não conseguiu encontrar a Jennifer no quarto dela. A janela do quarto dava pra entrada da casa, onde ficavam estacionados os carros. Era tipo uma garagem. Então quem tava na rua, quando chegava na casa, aquela era a primeira janela que eles viam. E essa janela tava completamente aberta. A polícia foi acionada imediatamente e logo de cara eles perceberam que não se tratava de um caso de fuga de uma garotinha no meio da noite, que com certeza deveria ter algum crime, no caso um sequestro envolvido. Mais tarde naquele dia, a polícia recebeu um telefonema de alguns pais que moravam na região. Era uma região quase que fora da cidade, mas eles disseram que os filhos deles estavam brincando em um campo. Era um campo bem grande, cheio de grama, quando eles tropeçaram em alguma coisa. Quando eles olharam pra ver o que era o corpo de uma garotinha. A polícia foi correndo imediatamente pra cena e o que eles encontraram foi algo completamente assustador. Ela estava inteirinha. Eles logo chamaram um helicóptero para pegar ela e levar para o hospital mais próximo, e eles estavam com muito medo de que ela não iria sobreviver, porque pelos ferimentos que eles estavam vendo ali, apesar dela ainda estar se agarrando à vida, parecia que ela não ia aguentar. Pelo que eles conseguiam ver ali de cara, a garganta dela tinha sido cortada de orelha a orelha e ela também provavelmente tinha sido abortada. O estado dela era tão horrível que quando a mãe chegou no hospital, os médicos não permitiram que ela visse a filha de cara. Eles levaram ela imediatamente pra UTI pra deixar ela estável e tentar fazer o máximo pra que ela sobrevivesse. A Jennifer, de uma forma bem bizarra, ainda estava acordada. Ela parecia estar extremamente assustada, mas ela estava ali consciente. E de uma forma que ninguém consegue entender também, o sequestrador não conseguiu atingir nenhuma artéria vital no pescoço dela. Então os médicos conseguiram completar a cirurgia e deixá-la estável. Mas quando ela retomou a consciência depois da cirurgia, o comportamento dela mudou completamente. Ela se tornou uma paciente bem difícil, isso porque ela tinha quase todos os médicos homens, e além dos médicos homens, foram chamados vários policiais para ficarem cuidando do quarto dela, caso aquele sequestrador ficasse sabendo que ela estava viva e quisesse terminar o trabalho. Mas ela tinha uma certa repulsa por homens, ela não queria atendimento de nenhum homem, ela estava com muito medo, ela até chegou a chutar um dos médicos quando ele tentou chegar perto dela para ver se ela estava bem. Ela ficou em um estado constante de pânico, e não é pra menos, ainda mais pensando que o sequestrador dela provavelmente era um homem. Todos eram suspeitos pela Jennifer e ela não confiava em nenhum dos policiais. E isso só começou a fazer mais sentido quando ela começou a compartilhar o lado dela da história. Ela não conseguia falar nada diretamente pros investigadores, porque as cordas vocais dela tinham sido partidas ao meio. O que os investigadores tiveram que fazer foi dar um caderno e uma caneta para que eles pudessem fazer as perguntas e ela respondesse escrevendo. Só que ainda assim, ela não confiava nos policiais, então eles ficavam do lado de fora do quarto, faziam uma pergunta, a mãe dela repassava pra ela escrevia e a mãe dela ia entregar pros investigadores lá fora. E foi aí que ela contou com uma enorme quantidade de detalhes exatamente o que aconteceu. Ela disse que depois dela ter adormecido no quarto dela, ela acordou já nos braços de um homem. Esse homem tava correndo com ela nos braços. Quando ele viu que ela acordou, ele disse que ele era um policial disfarçado. E aí começou a fazer muito sentido o medo da Jennifer com os policiais. Ela começou a gritar e aí ele tampou a boca e o nariz dela. Depois eles entraram em um carro, ela ficou sentada no carro dele enquanto ele dirigia pra longe. Ele falava que ia ficar tudo bem, que era pra ela ficar calma, e pra tentar acalmar ela mais ainda, ele dirigiu até a escola em que ela estudava e parou o carro ali na frente. Eles saíram do carro e ele disse pra ela que eles iam esperar até amanhecer pra mãe dela ir buscar ela. Ele disse que era pra Jennifer observar a lua. Quando a lua mudasse de cor, a mãe dela ia estar ali esperando por ela. Já o homem ficava e oferecendo doces pra ela. Não dava pra saber muito bem o que ele tava querendo. E a Jennifer, que era só uma criança de 8 anos, por um lado, tava tentando acreditar que ele era um policial e que ele não ia fazer nada de mal pra ela. Mas aquele medo que ela tinha, aquele medo do escuro, falava pra ela que talvez alguma coisa tivesse errada. Depois de passar algum tempo, ele finalmente disse: bom, sua mãe não vai vir. E os dois voltaram pra dentro do carro. Eles dirigiram pra fora da cidade e pararam perto de um campo. A Jennifer, que era muito esperta pra uma garota de 8 anos, começou a fazer várias perguntas. Era como se ela estivesse interrogando ele. Então ela perguntava se ele era um policial, aonde estava a arma dele, onde estava o distintivo. Ela perguntou até qual era o nome dele, de forma que ele respondeu que era Dennis. Ele também disse que a arma dele estava no banco traseiro, então ela ficou em pé no banco da frente para olhar no banco de trás para ver se a arma realmente estava ali. E foi aí que tudo aconteceu. Ele segurou uma
contra a garganta dela e perguntou: "Eu tô assustando você, garotinha? Você tá assustada?" E agora os detalhes começam a ficar mais gráficos, apesar de já ter tido alguns, então tomem cuidado se vocês são sensíveis a esse tipo de conteúdo. Ele segurou ela o mais forte que ele conseguiu e tentou quebrar o pescoço dela. Ela apagou por algum tempo e provavelmente nesse momento foi a hora em que ele dela. Quando ela acordou, ela estava sendo arrastada pelos tornozelos por aquele campo, na grama. Ela estava completamente... E mais um sinal de que ela era uma garota muito inteligente, ela se fingiu de morta, porque ela sabia que a única forma dela sobreviver seria se ela fingisse que tinha morrido. Então ele abandonou o corpo dela ali no meio do campo. Ela disse ter ouvido ele andando pra longe, batendo a porta do carro e dirigindo. Ele deixou ela pra morrer em cima de um formigueiro. Então, além de todos os ferimentos e todo o trauma que ela tinha passado, ela ficava entrando e saindo de consciência, mas as formigas ajudaram ela a se manter consciente. Cada vez que ela sentia uma... ela meio que acordava. A única coisa que ela conseguiu fazer foi pegar a mão direita dela e colocar em cima do pescoço. No que ela olhou, ela viu que estava muito... Conforme as horas foram passando, ela começou a ouvir crianças brincando naquele campo, os carros passando e até cachorros latindo. Ela tentou gritar, mas ela percebeu que ela não conseguia. Então vocês conseguem imaginar o desespero dela. Ela ouvia as crianças, ela ouvia pessoas, ela ouvia carros. Ela sabia que tinha ajuda ali pra ela, mas ela não conseguia se esforçar pra conseguir essa ajuda. Mas ela disse que ela não se lembra de sentir medo. Ela disse que se sentia em paz com o que estava prestes a acontecer, que no caso ela imaginava que seria a morte dela. Apesar de tudo, ela continuou pensando em todos os detalhes de tudo que tinha acontecido, tudo que ela tinha testemunhado e tudo que aquele homem tinha respondido pra ela. Uma hora, quando ela estava ouvindo as crianças brincando, ela sentiu alguma coisa batendo no pé dela. Essas crianças estavam brincando de pega-pega e um deles tinha tropeçado nela sem querer, achando que era um dos amigos. E foi assim que ela foi encontrada. Ela se lembra de ter um policial ajoelhado do lado dela dizendo: "Você foi encontrada, você vai ficar bem. Apenas, por favor, fique comigo, por favor, fique comigo." E aí ela disse que se lembra de ter sido colocada no helicóptero para ir em direção ao hospital. Voltando para a parte em que os investigadores estavam tentando tirar mais informações dela para tentar achar esse suspeito, ela disse que ela se lembrava do rosto dele ser bem oleoso e dele ter uma cicatriz. Ela também se lembrava de terem latas de dentro do carro e sim, ela lembrava até da marca do... Então foi enviada uma pessoa que fazia retratos falados para tentar pegar a descrição do que ela estava falando e colocar em um desenho. Ela conseguiu chegar no rosto de um homem, esse rosto foi altamente divulgado na mídia, mas eles não conseguiram nenhum resultado. A única coisa que eles tinham como evidências eram alguns pedaços de roupas tanto da Jennifer quanto do cara que foram encontrados na cena do crime. E de repente um milagre aconteceu. Em um dos episódios em que a Jennifer estava tentando falar, um pequeno som saiu da boca dela. E todo mundo ficou muito impressionado, porque as cordas vocais dela tinham literalmente sido partidas ao meio, não tinha esperança para nenhum médico de que elas fossem voltar a funcionar, mas elas estavam se regenerando. Então ela recebeu a alta, voltou para casa e ela disse que depois disso nunca mais calou a boca. No ano seguinte ela voltou até para a escola. Ainda assim, toda a comunidade estava apreensiva. Foi um crime bárbaro que, graças a Deus, não aconteceu nada pior, ela não morreu, mas ainda assim o cara não tinha sido capturado, ele estava solta. E para Jennifer foi pior ainda. É claro que ela estava tentando viver a vida dela, mas ela tinha medo do que podia acontecer. Será que esse cara sabia que ela tinha sobrevivido? E vocês sabem que, como toda investigação, com o tempo as pistas vão esfriando, as testemunhas também já não se lembram exatamente do que aconteceu. Vai ficando cada vez mais difícil de encontrar um suspeito. Além de que os policiais vão perdendo os recursos, o governo não quer mais bancar uma busca de uma pessoa que eles nem têm certeza se eles vão achar mais, principalmente conforme os anos vão passando. Então a Jennifer ficou 18 anos sem resposta. Não consigo nem imaginar a frustração. Só que aí ela recebeu uma ligação. O detetive Tim Cromie disse pra ela que ia assumir o caso e ele afirmou que ele não ia parar, independente de quanto tempo demorasse, até ele encontrar o responsável que fez aquilo com ela. E ela disse ter sentido muita firmeza. Ele, inclusive, pediu ajuda dela nas investigações, afinal ela era a única testemunha viva. Então ela se sentiu, de fato, abraçada pelo detetive. Alguém finalmente queria ouvir a história dela. O Tim entrou em contato com o FBI e pediu para analisarem as provas que foram encontradas na cena do crime. Um benefício de tantos anos terem se passado é que os exames de DNA também foram ficando cada vez melhores. Como o caso aconteceu em 1990, ainda não era tão avançada a questão do DNA, mas agora, com os avanços 18 anos depois, talvez eles conseguissem encontrar o DNA de alguém naquelas roupas
que estavam na cena do crime. E, de fato, depois de 1 ano de testes, eles conseguiram uma pista. O FBI deu um nome pra eles. O nome era Dennis Bradford. Vocês lembram que a Jennifer tinha falado que o nome do cara era Dennis? Sim, ela estava certa. Ela se lembrava exatamente. Ele era um homem de 39 anos do Arkansas que tinha acabado de ser solto da prisão por um outro sequestro. Esse sequestro tinha acontecido só 6 meses depois do que aconteceu com a Jennifer. Ele também tinha sido preso por de uma outra mulher em um bar. 7 anos depois do sequestro da Jennifer, ele uma mulher e a garganta dela. Ou seja, ele já tinha cometido vários crimes diferentes e crimes absurdos. Eles conseguiram o DNA dele por conta desse outro caso de... Então, como teve esse outro caso, ele foi preso por causa desse caso, o DNA dele ficou registrado na base do FBI, então eles conseguiram uma compatibilidade com o caso da Jennifer. Eles também receberam uma cópia da carteira de identidade do Dennis, e a foto nessa carteira era quase igual ao retrato falado que a Jennifer tinha descrito naquela época. Então a polícia conseguiu rapidamente um mandato para prender o Dennis. Não foi muito difícil encontrar ele. Eles queriam levar ele para interrogatório, mas de forma que ele confessasse o que ele fez. Eles não queriam que deixasse nenhuma brecha para ele ir para tribunal e ainda o júri inocentar ele de alguma forma. E foi muito bizarro, porque no interrogatório eles começaram a fazer algumas perguntas e o Dennis mesmo perguntou: ela tá viva? Porque ele não sabia, ele não tinha ideia, ele achou que ela tinha morrido, que ele tinha deixado ela para morrer. E quando eles falaram que sim, ela tava viva, ele pareceu chorar, ele pareceu meio abalado. E finalmente ele confessou. Ele disse o seguinte: eu puxei aquela garotinha pra fora da janela e coloquei ela no meu carro. Ela estava surtando e eu disse pra ela pra não se preocupar, que tudo ficaria bem. Eu estacionei em uma rua e aquela garotinha, ela tava tão assustada. Eu era como um animal selvagem. Eu não consigo me forçar a dizer isso. Eu não sei porquê. Eu nunca soube porquê. Por muitas vezes eu queria acabar com isso, mas eu nunca tive a coragem. No caso, esse acabar com isso, ele quis dizer que ele queria... Com o anúncio da captura do Dennis, a Jennifer foi falar com a mídia. Ela tinha preparado todo um discurso pro dia do julgamento, de tudo que ela tinha acumulado ao longo daqueles 18 anos e que ela queria contar pra ele. E eles escolheram a data do dia 10 de agosto, 20 anos exatos depois que o crime tinha acontecido. Assim, eles formariam um ciclo, e aquilo finalmente ia acabar. O Dennis se declarou culpado, mas no final o julgamento nunca aconteceu, porque ele se na própria cela assim que ele foi preso. O que, na minha opinião, é bem frustrante, principalmente pra Jennifer. Ela tava esperando finalmente enfrentar aquele cara e falar tudo que ela tinha que falar pra ele, e ela não teve essa oportunidade. Mas ela não deixou isso abalar ela. Depois que ele foi enterrado, no dia que era pra ser o julgamento, ela foi até o túmulo dele e leu tudo que ela tinha escrito pra ele. Um trecho do que ela escreveu foi o seguinte: Dennis Bradford, você escolheu a garotinha de 8 anos errada pra tentar assassinar. Porque por 19 anos eu pensei em você durante todos os dias e fiquei te procurando. No meu coração, eu sabia que você estava por aí. E agora eu sei que valeu a pena ouvir meu coração durante todos esses anos e nunca desisti de te procurar. E eu soube que eu estava certa. Naquele mesmo dia, quando ela estava sentada ali no túmulo, ela foi mordida por uma formiga. Como aquele mesmo dia no campo 20 anos atrás. Ou seja, era a nota final para a história dela. Algum tempo depois, ela tentou criar uma família, ela se casou, mas infelizmente os médicos disseram que por conta dos ferimentos dela, por causa do abuso, ela não seria capaz de ter filhos. Mas um médico decidiu ajudar. 2 anos depois, ela teve a primeira filha e depois um filho. Hoje ela continua palestrando e mostrando a voz dela para ajudar outras vítimas de crimes bárbaros. Então, apesar dela ter passado por algo muito traumático, ela se orgulha de mostrar as cicatrizes dela e de mostrar que ela sobreviveu e que ela solucionou o próprio crime. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.